Estamos de volta com o assunto do dia e ei, você que é político, preste atenção, tem gente de olho em você, hein? São os observatórios de gestão pública. Para onde vai o dinheiro público? Você sabe? Cansa porque a pergunta não é de hoje. E se a resposta não vem, lá vão eles. Procurar, fiscalizar, exigir, remexer. As pessoas têm vontade de fazer o monitoramento, de fiscalização do uso do recurso público, de promoção da transparência, mas sozinho é muito difícil. Lá na minha casa, ou cada um de forma isolada, conseguir se situar em assuntos tão complexos quanto a gestão pública, orçamento, processos licitatórios. Mas quando você se junta com outras pessoas que têm a mesma iniciativa, a mesma vontade, desenvolve uma técnica, uma metodologia, são diversos, a abrangência profissional dos membros de um observatório acaba trazendo muito conhecimento e realmente capacidade. Eu acho que é possível e acho que a sociedade está cada dia mais madura para exercer esse papel. E é possível, sim, fiscalizar a atuação dos gestores de todas as esferas do poder, trazendo referências reais, como faz o Observatório, que convida a população e que faz do cidadão um grande auditor. Eu acho que essa iniciativa de existência de instituições, como esse grupo, é de fundamental importância para a sociedade de uma forma geral. Observar, mostrar e reverter contas. No início, a discussão da importância do controle preventivo. Amadurece com mudanças significativas. E a prova final? Resultados com cálculos impressionantes. Uma licitação no município de Londrina para aquisição de materiais escolares que, de acordo com o orçamento da Prefeitura de Londrina, na época, na gestão anterior, chegaria a 8 milhões e meio de reais. Nesse caso, a gente pegou aquele orçamento, os itens, a quantidade, e levamos as 5 papelarias da cidade e o orçamento deu 2 milhões e meio de reais, uma diferença de 6 milhões. Esse observatório é, na verdade, o que nós temos visto na rua, essas manifestações, só que de uma forma mais fundamentada e organizada? É um tipo de organização que é muito positiva para o sistema representativo, né? De novo, nós estamos numa democracia representativa. Os que estão lá tomando decisões, eles não são donos das decisões. Eles estão agindo em nome da sociedade. A sociedade tem todo o direito, ou eu diria mais, tem o dever de acompanhar essas decisões em nome do bem público. A gente não tem uma tradição de boas iniciativas como essa, infelizmente, no Brasil, porque há uma cultura política no Brasil de que o dinheiro público não pertence a ninguém. Então, se não pertence a ninguém, para que fiscalizar? Ainda bem que isso tem mudado, e que a sociedade tem entendido que o dinheiro público é de todos nós. E que, portanto, se aqueles que estão tomando as decisões não estão agindo corretamente, cabe a nós, que indicamos eles através das eleições, fiscalizarmos também através de observatórios, através de acompanhamento, através de sugestões, através de críticas, para mostrar para os nossos representantes que nós estamos atentos, que a sociedade está atenta. E principalmente esse tipo de atuação mostra uma tendência na nossa sociedade de fiscalização mais de interesse difuso. O eleitor brasileiro não é que ele não tenha interesse ou não se atente para isso, mas ele tem uma fiscalização muito dirigida aos seus interesses mais imediatos. Então, o usuário do transporte quer um transporte de mais qualidade. A usuária de creche, por exemplo, precisa de mais creches, mais vagas nas creches, e não pensam nas outras coisas. Essas fiscalizações mais gerais, elas são importantes, porque elas ajudam a economizar, como foi o exemplo aí da entidade de Londrina, a economizar muito em uma área e esse dinheiro ser usado em outras áreas. Agora, nessa questão da administração pública, tem também alguns pontos de interrogação no que se refere, por exemplo, àquele material que nós assistimos no primeiro bloco, que fala dessa economia que a Assembleia Legislativa do Paraná fez. Não seria mais fácil, não seria de uma forma com menos interesse, que eles pegassem menos dinheiro, ao invés de terem que devolver? Então, mas os recursos, eles são constitucionais. A Constituição determina qual o percentual que os legislativos devem receber. Então, você tem um percentual que o legislativo municipal tem que receber, que tem a ver com o percentual do orçamento do município. Há um percentual que o legislativo estadual tem que receber em relação ao orçamento do estado e o mesmo com o legislativo nacional.
Então, nós temos que mudar a Constituição, reduzindo os percentuais a serem transferidos. Isso tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário. Por outro lado, se a gente não quiser mudar a Constituição, basta fazer isso, né? O Legislativo não utilizou todos aqueles recursos para prestar o serviço e eles foram devolvidos. A questão que me parece mais interessante aqui é por que ele não era devolvido antes, né? Ou agora a receita do Estado ficou muito maior do que era antes, e aí o percentual aumenta, ou antes esses recursos eram utilizados pelo próprio Legislativo para ações que não são do Legislativo, tais como atender individualmente os eleitores ou demandas específicas, né? Me parece que se essa prática, que não é institucionalizada, é a decisão de uma mesa executiva, a próxima mesa pode decidir outra coisa e isso deixar de existir. Mas se isso for institucionalizado, me parece que é um sinal de mudança, pelo menos parcial, da cultura política dos nossos líderes, né? Em considerar que não vale mais a pena atender individualmente o eleitor e que vale mais a pena atender institucionalmente através do Executivo. Professor, eu prometi no bloco anterior para o nosso telespectador, e o que eu prometo eu cumpro, diferente de muitos por aí, falar um pouco da continuidade política. E eu pego carona nessa recente eleição do Tribunal de Contas do Paraná, eleição para conselheiro, né? Assumiu, inclusive, o conselho do Tribunal de Contas o deputado Fábio Camargo, como nós sabemos, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Cleiton Camargo. Um cargo vitalício, né? Mas não é só isso. Assume o lugar dele como deputado permanente Bernardo Ribas Carli, que já exerce mandato na Assembleia e é filho do ex-prefeito de Guarapuava, Fernando Ribas Carli. Além disso, o novo deputado é irmão do ex-parlamentar Ribas Carli Filho, que foi expulso do partido em 2009 após dirigir alcoolizado e matar 2 jovens. Antônio Salles Bellinati, que é filho do ex-prefeito de Londrina, Antônio Bellinati, é o novo suplente. O que é essa continuidade na política? Isso é saudável para a política brasileira? Pode ser e pode não ser saudável. Eu costumo sempre usar esse exemplo para os meus alunos. A gente considera altamente saudável quando a gente vê num consultório médico o filho médico, filho de pai médico, e aí a gente vê, olha a continuidade, que legal. Justamente. A gente considera altamente positivo quando a gente olha um escritório de advocacia e vê o filho trabalhando com o pai, né? Pai advogado, filho advogado, houve uma continuidade. Mas quando a gente olha para a política, a gente acha que isso é muito ruim, né? A gente tem que entender que a política é uma atividade especial, tem características especiais, mas ela também é uma atividade, como eu falei, a representação política é uma atividade profissional, né? Pode ser que filhos de políticos tenham já uma proximidade com essa forma de agir que facilite a vida deles e que, portanto, é esperado, assim como um filho de advogado ou um filho de médico, que a gente tenha filhos de políticos. O problema é quando esta continuidade é uma continuidade não por talento, mas por indicação, né? Quando o poder ou o capital político do pai é transferido automaticamente para o filho, para a filha, para a esposa, né? Sem que haja uma competência destes segundos, né? Desses filhos, para a atividade política. Este é um problema, né? E como nós estamos trabalhando com política, que é um bem público, quando você utiliza o bem público para ter continuidade privada, familiar, isso é uma distorção do sistema, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Não dá para generalizar, sempre a continuidade é ruim. Por outro lado, também não dá para achar que a continuidade será sempre saudável. E quando, por exemplo, o histórico da família na política não é tão positivo assim? Vamos pensar nesse caso, Ribas Carli, por exemplo. Então, veja, o caso Ribas Carli, ele perdeu o mandato na Assembleia Legislativa por conta de um acidente causado por ele e que gerou a fatalidade da morte de 2 jovens absolutamente inocentes, dada a irresponsabilidade de dirigir daquela forma do deputado. Que aí, no caso, é do irmão, né? Isso, do irmão que perdeu o mandato. No entanto,
O capital político dessa família não está em Curitiba, está em Guarapuava, onde as coisas chegam com menos intensidade, onde os fatos chegam com menos intensidade. Então a gente não pode cobrar o eleitor de Guarapuava que ele incorpore obrigatoriamente esta informação para sua tomada de decisão. Seria bom que fizesse, pelo menos como uma parte da tomada de decisão dele, mas não que ele tenha que caçar imediatamente qualquer vontade de votar em outras pessoas do mesmo grupo ou da mesma família, né? É o mesmo caso da eleição do Fábio Camargo. Sinceramente, eu não acho o Fábio Camargo nem melhor, nem pior qualquer outro conselheiro que está lá, né? A diferença é que agora está claro, com a eleição do Fábio Camargo, fica claro que o Tribunal de Contas é uma instituição, dadas as suas atuais regras, que ficou parada no tempo, né? Ela se transformou numa instituição para dar privilégios para alguns. O que era o Tribunal de Contas? O que era o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas? Era um cargo para o final da carreira política, daqueles que tinham passado décadas atuando na política e que pretendiam encerrar a sua carreira com uma função mais fiscalizadora. O caso do Fábio Camargo é uma eleição em que ele é muito jovem, se compararmos com a média dos conselheiros eleitos. Quer dizer, ele está abrindo mão de uma carreira política no meio dela para assumir um cargo de fiscalização. Não faz nenhum sentido. Evidentemente que esse cargo de fiscalização só está na história, ele não existe mais como cargo de fiscalização. E você dava a função vitalícia para proteger o fiscalizador. Ora, se ele vai atuar politicamente, e aqui eu estou falando de todos os conselheiros, não só de um especificamente. Se ele vai atuar politicamente, a vitalicidade não é mais uma característica, mas se transforma num privilégio. E é contra os privilégios que a sociedade foi às ruas ultimamente. O que a classe política precisa entender é que algumas instituições carecem de reformas, e algumas práticas carecem de reformas urgentes. Uma delas é acabar com os privilégios destes cargos vitalícios. Porque os conselheiros estão lá, no fundo, para fazer política. E não há nenhum problema de fundo em fazer política, desde que não seja com privilégios, desde que não seja um cargo vitalício, desde que você não passe a assumir, antes dos 50 anos, um cargo que até então era assumido depois dos 50 anos. Isso sim é um problema, né? E que, contra este tipo de problema, é que a sociedade está dizendo, eu estou atenta, não é? Vocês precisam levar isso em consideração. Muito bem, professor. Nós já estamos encerrando o nosso programa. Eu só quero fazer mais uma pergunta para deixar uma reflexão, inclusive, para você, telespectador, e para mim. Muito se fala, muito se cobra, né, especialmente da população, em questão de estudo. Estude, né, tenha conhecimento para que nós tenhamos poder de cobrança, né, especialmente da política. Isso tudo faz a diferença para os políticos também? Também. Agora, estudar não é apenas educação formal. Educação formal ajuda, é importante, mas procurar se informar, e principalmente de maneira independente. Procurar fontes alternativas de informação sobre o mesmo assunto, para saber, para poder cotejar as versões, para poder estabelecer a sua própria visão, a sua posição mais independente em relação aos fatos. Isso é fundamental. E, infelizmente, não está ligado apenas à educação formal, está ligado também ao interesse que as pessoas têm, aquilo que a gente começou a falar no início do programa, o interesse cotidiano em conversar com quem está ao seu lado sobre a política, não comprar as versões já prontas, utilizar várias versões para chegar à sua versão própria. Refletir, pensar a respeito. Professor, foi ótimo tê-lo aqui conosco no Assunto do Dia. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. A você, obrigada também pela companhia. Tenha certeza, sem você nada disso teria sentido. Aliás, já acessou nossa página no Facebook? Entre lá, fale conosco, envie perguntas, conheça o horário das nossas reprises e, se preferir, fale direto comigo. E você já sabe, mas eu insisto em dizer, se Deus está contigo, o seu dia, a sua semana vai ser, no mínimo, o máximo. Até o próximo Assunto do Dia, eu te espero.